Namastê, virginianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre agosto de 2021. Eu vou fazer os vídeos desse mês de um jeito um pouquinho diferente do que eu tenho feito no canal. A gente vai tirar 4 cartas do tarô. Em seguida, vamos tirar uma runa pro mês. E aí a gente encerra a leitura com uma carta de conselho do Arcanjo Metatron. Vamos lá. 4 cartas para os virginianos de Sol, Lua e Ascendente. Agosto. Três de emoções. 3 de materiais, carro e o imperador. Virginiano em agosto, ele vai conseguir perceber que a sua vida tá tomando um rumo, tá assumindo um ritmo, e quem vai puxar esse carro, vamos dizer assim, é o espírito, seguido do mental, né? O espírito, aqui representado pelo imperador, é quem vai guiar o carro, e a sua vida emocional e a sua vida material vão de acordo. Vocês vão perceber, temos aqui o 3 de emoções no material, a vida prática, que você está fazendo novos links, você está conseguindo enxergar a sua vida rotineira de uma forma diferente, você está agregando outras coisas, outros métodos, você está se permitindo ser menos repetitivo nos seus modos. Você está agregando criatividade ao seu dia a dia. Isso não significa que você esteja rompendo com quem você é e rompendo com aquilo que dá certo na sua vida. Você está simplesmente reavaliando e modificando aquilo que não estava dando certo, né? Então você está se aperfeiçoando, né, dentro da sua vida rotineira, de forma que você consiga se perceber como uma pessoa que está mais aberta, né, que se permite mais. Até pequenas indulgências. 3 materiais no emocional. Fala para mim de relacionamentos que estão em construção. Sejam eles afetivos, sexuais, ou amizades, ou relações de trabalho, enfim. Você tem relações que em agosto você vai perceber que estão em franca construção. E isso significa que você consegue vislumbrar um futuro dentro dessa relação, mas ao mesmo tempo você sabe que tem degraus ali. Não tá ainda tudo pronto, e isso não desestabiliza você. Pelo contrário, dá uma certa curiosidade. Tem um tom aí de novo, né? Tem um tempero, né? Você sabe que ainda precisa trilhar muita coisa,
Mas esse caminho que falta é como se você já soubesse que tem um carro que está puxando e que tem um motorista, né? Tem um guia que está puxando. E esse guia é o seu eu superior, né? Representado aqui pelo imperador. O imperador é uma carta interessante para ter aqui nessa posição, porque ele é um arcano que meio que tem tudo resolvido, sabe? Ele é um arcano que organiza. Ele é um arcano que está bastante preocupado com o autodomínio, né? Então, ter o imperador para representar o seu eu superior diz para mim que você está numa fase da sua trajetória como espírito, como alma, né? Como ser espiritual vivendo na matéria, que você está razoavelmente à vontade, né, com a vida na matéria e todas as limitações que ela traz, propositais, né, porque são autoimpostas, né, o ser ele resolve vir, né, ele resolve encarnar, então são limitações autoimpostas, mas você tá num momento em que essas limitações elas não estão atrapalhando, né? Na verdade, você está num determinado nível de desenvolvimento em que você consegue criar, manifestar de acordo com essa realidade tal como ela é, né? Tal como ela se apresenta. E você está fluindo, você está indo, a vida está andando, né? A vida está caminhando. Do ponto de vista do eu superior, especialmente, mas do ponto de vista do eu inferior, da pessoa encarnada, da personalidade, perdão, também tem essa percepção. Minha vida tá andando, né? Minha vida tá andando. E eu consigo enxergar agora qual é o direcionamento que ela vai tomar. Você consegue ter, inclusive, uma relação intelectual com esse caminho que você está seguindo. E eu me lembro que algumas tiragens atrás, várias, né? Vocês tiraram louco, né? E o louco representando um novo caminho, né? Para o virginiano. Uma nova vida, né? Então aqui eu tô entendendo que essa nova vida ela já está acontecendo. Se você ainda não tá com essa percepção total, é porque tem ainda coisa para trabalhar, né? Que tem aqui esse 3 de emoções no material, 3 de materiais no emocional. E o 3 dentro do tarô é aquele investimento, né? É um esforço que tem que ser feito para você conseguir perceber que a caminhada está valendo a pena. Ainda é o início da trajetória, então talvez você não tenha tudo à sua frente. Talvez você esteja com uma dificuldade de desenhar planos muito rígidos, e nem é para desenhar mesmo. É mais para você aprender a navegar, a fluir um pouco nas incertezas. Porque, em linhas gerais, está tudo sob controle.
A energia do louco estando fora aqui dessa jogada significa para mim que vocês já saíram daquele caos, né, que o louco traz, que é muito criativo, mas que pode assustar algumas pessoas, né? Tudo que a energia do louco proporciona é muito confuso. E aí em agosto vocês estão chegando numa organização. Vocês vieram se organizar. E ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, eu conheço vários virginianos, tanto clientes quanto na vida pessoal, que eles não são esse exemplo da organização, né? O tal do clichê do virgem, né? Justamente o contrário, a pessoa ela veio para acessar aquilo daqui vai ser uma ferramenta para ela. Uma de muitas. Então você conseguir entender, sentir, né? E colocar os dois pés nessa realidade que ainda não está totalmente formada, mas que você já vê que tem ali um desenho, isso é prazeroso e vai se tornar cada vez mais prazeroso e vai te dar a sensação de que você está caminhando na vida, de que você saiu do caos. E essa energia do caos pode ser tão assustadora para algumas pessoas que em certos momentos ela se transforma numa inércia. Não tem nada de inércia aqui. Tem o virginiano recuperando o controle da realidade dele num outro nível. Num nível em que existe um diálogo interno com as emoções e a criatividade. Vocês estão atentos às emoções e à criatividade como ferramentas para tornar a vida cotidiana mais rica, diferente do que você estava habituado. E tem um controle, tem uma orquestra, tem uma regência, né? Vindo de algo, né? De um lugar maior, de um lugar superior, da sua conexão com o divino. Um autogoverno, uma automestria, o virginiano como senhor e senhora da sua realidade. E andando. E o mental, né, contribuindo para isso, muito no lugar, para que você consiga perceber onde é que falta aprimorar, onde é que falta melhorar. Mas isso sem nenhum tipo de sofrimento. Sem nenhum tipo de exigência que esteja te fazendo mal. Virginiano em agosto vai lidar muito bem com aquilo que é inacabado. Por incrível que pareça. Vai lidar muito bem com o que é inacabado. Porque ele está consciente de que ele mesmo é um processo inacabado. A gente vai subindo degraus, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai evoluindo numa espiral, né? E esse desenho aqui do 3 de materiais é bem apropriado, né?
para esse conceito, é uma evolução em espiral. Quando a pessoa ela está aberta para os próprios processos evolutivos, ela percebe que as situações elas podem ser até parecidas, mas elas não se repetem. Elas vão crescendo. Você vai entrando em contato com as situações e com as pessoas, mas em níveis diferentes. E aí você consegue enxergar a tua evolução em termos práticos, palpáveis e mensuráveis. E o virginiano está olhando para tudo isso e mesmo sabendo que ainda tem caminho, ele não está desconfortável com isso, pelo contrário. Tá abraçando, né, a trilha, tá percorrendo o caminho com alegria, com curiosidade, né? Uma curiosidade que é comum, né, entre os artistas. Quando eu falo artistas, eu tô falando de qualquer pessoa que sinta que o seu ofício permite um aprimoramento. Então, eu não estou falando só de pessoas que trabalham com a arte em si, tá? Qualquer um que tenha uma relação afetiva com o arquétipo do artista, mesmo que não seja um, mesmo que não se considere um, tá? Porque o artista se conecta bastante com o arquétipo de Virgem por justamente essa questão do aprimoramento. Você trabalha incessantemente em vários esboços até você conseguir perceber que você tem ali, né, algo que você já pode ensaiar, colocar numa tela que vai ser permanente. E nem mesmo aquela tela é permanente, porque você pode pintar por cima, você tem vários recursos. Mas ao mesmo tempo, né, pelo menos o virginiano, ele tá brincando mais com esse processo de aperfeiçoamento, ele tá gostando mais, então ele não tá se sentindo mais tão incomodado com o fato de não estar pronto, de não ser uma obra acabada. Que a gente não é obra acabada, né? Nunca. A gente está sempre numa espiral de evolução. Então, quando isso se torna algo legal, né? Quando se torna algo prazeroso, quando não é uma coisa que vai te amarrar e que você vai se colocar num nível de exigência insana, a vida toda flui. Vocês têm novos projetos na vida material, né, incluindo carreira, trabalho, finanças, estudos. Vocês têm novos relacionamentos se desenvolvendo, né? Eu falei de relacionamentos que estão num ritmo de crescimento, né? Tem um investimento ali a ser feito. E mental e o espiritual trabalhando a favor desses novos projetos e desses novos relacionamentos, porque são eles que têm que andar, né? Você vai sentir com mais propriedade essa questão de que a vida está caminhando no material e no emocional. Mental e espiritual vão parecer, bem entre aspas, mais estáticos. Não é verdade. Eles só estão ali comandando o processo. Mas você vai ver com mais nitidez
as mudanças se desenhando, né? As mudanças firmes no chão, no material e no emocional. E aí eu vou tirar para vocês uma runa, a runa do mês. Hagal. Hagal é a runa do granizo e ela é uma runa de crise. Agora, apesar de ser uma runa de crise, como é que ela se conecta com essa jogada de vocês? Ela é uma runa de solidez. E ela é uma runa que conversa com essa questão que eu estava falando do imperador aqui, né, como a figura do seu superior, sendo aquela pessoa que está governando, né, tem a regência dele, né, ele está levando a tua vida. Você tá num lugar em que você consegue perceber que tem uma ordenação, né, você chegou num patamar, num nível de desenvolvimento. E você tem uma certa solidez, você tem um passado com o qual você possa contar. Agora, sendo Hagal uma runa de crise, o gelo, ele não é permanente, né? Ele tem a sua solidez, mas a gente sabe que ele não é permanente, assim como as crises não são permanentes. E a palavra crise aqui para vocês, não entendam como algo negativo, é justamente o contrário, né? Ela tá vindo aqui, né, para mostrar que o novo ciclo ele já foi instalado e existem arestas. Imagina que é como se vocês estivessem fazendo uma escultura de gelo. Tudo aquilo que você acha que é um problema pode ser lapidado em seu benefício, pode ser moldado em seu benefício. E como o gelo, a crise, não é algo permanente, você ganha um ânimo para prosseguir, para dar passos. E depois, né, do 3 de emoções e 3 de materiais, né, você tem o 4 de emoções e o 4 de materiais. Ambas são cartas sólidas, né? E para que elas não se tornem cartas geladas, você tem que perceber o que tem à sua disposição que está precisando ser lapidado e o que ou onde na sua vida atualmente, né? Especialmente se você pensar em áreas, já dá para você desfrutar de um certo descanso, tá? Porque como a gente tem aqui o carro também, o carro ele é mobilidade, né? A gente tem um conflito, né, entre a imobilidade de Hagal e a mobilidade do carro, né? O que diz para mim que alguns de vocês, né, ainda não estão sentindo essa energia do carro como esse algo que está puxando, né? Um algo superior que está puxando a sua vida. Você ainda acha que você tem que fazer muito esforço. E essa ideia de esforço, ela pode derivar aqui do material e do emocional. É simplesmente o tipo de consciência que você vai escolher ter. É um olhar, entendem? Você vai valorizar mais os esforços que têm que ser empreendidos e entender que o esforço é negativo, ou você vai perceber
que a tua vida está saindo do gelo, que você está saindo da crise e você está se colocando em movimento, né? Se pondo a andar e por isso mesmo saindo de um lugar congelado, estacionado, etc. São pontos de vista, tá? Você pode escolher ver que em algumas instâncias você está estacionado, como você pode se trabalhar para ver que está havendo movimento ali. E que você precisa de uma constância, né? A constância do imperador, para entender que qualquer tipo de crise externa, né, pelo menos avaliada, né, do seu ponto de vista, qualquer crise externa, ela tá vindo para te trazer alguma coisa, tá vindo para te trazer um ensinamento, tá vindo para te trazer mais criatividade, tá vindo para trazer movimento. Se você escolhe ver de uma forma fora da caixa, você começa a entender o lado de Hagal que está mais conectado com aquilo que é sólido. E o sólido não significa quem é para sempre. Significa que se você aprende a ter estabilidade em uma determinada situação, você tem capacidade de desenvolver essa estabilidade em qualquer outra situação. Uma questão de adaptação, né? Vocês ficaram com a carta das bênçãos e gratidão, a carta da cornucópia. A mensagem é universo abundante, né? Que aí é outra, né? Tem toda uma defasagem, né? Se for comparar com o Hagal, né? Seria o oposto disso, né? Seria tudo congelado, né? A colheita, ela não tá disponível, né? A natureza, quando ela tá gelada, ela manifesta uma morte, né? E aqui seria justamente o contrário. Seria a abundância da colheita. Vocês estão entendendo que são pontos de vista, visões de uma mesma situação? Você pode escolher ver a sua situação em agosto de formas diferentes. E uma não está mais certa do que a outra, mas se você perceber a sua realidade de acordo com esses vários prismas, você vai chegar à conclusão de que você está caminhando, que você não está estacionado, né? Que você tem nas suas mãos, né, a capacidade de uma colheita abundante. E a natureza não ensina pra gente, né, pela sucessão das estações, não ensina, né, que os ciclos eles vêm e vão. É com essa imagem que eu quero fechar. Porque esse entendimento, né, até porque o arquétipo de Virgem tem a ver com essas questões naturais, né? Esse entendimento dos ciclos da natureza pode ajudar o virginiano a entender os ciclos que ele está vivendo na vida, onde é que ele está. Você está no inverno da sua vida, você está na primavera da sua vida, onde você está? Você enxergar isso não é melhor ou pior, é simplesmente um ponto de referência. E aí, a partir desse ponto de referência, você consegue caminhar. Se você não tem o ponto de referência, você fica sem ter ideia. E aí você fica querendo aceitar o novo, mas sem saber como é que vai ser isso na prática, né? Sem saber como é que você vai
viver isso, como é que você vai ordenar isso? Se você se coloca à disposição de uma coisa que é maior do que você, um movimento que é maior, um movimento que você entende que é natural, você sabe para onde que você vai direcionar o teu carro. Que no inverno você vai ter que tomar certas atitudes, na primavera, no verão você vai ter que tomar outras. Entendem isso? Existe uma conexão dessa leitura de vocês com o mundo natural. E aí vocês pensarem a respeito disso, pensarem a respeito das estações e entenderem, né, como é que as estações estão mexendo com vocês, isso vai ajudar a perceber que em nenhum momento a vida se torna estática, tá? Um abraço para todos, agradeço aos que ficaram até o final. Deixa o seu like, comenta, compartilha e não esquece de assinar e ativar o sininho. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo. Arro!